Olá, tudo bem com vocês? Um ótimo dia a todos. Antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Meu nome é Ulisses Souza, sou gestor ambiental, higienista ocupacional, engenheiro de produção, instrutor e especialista em segurança contra incêndio. Instrutor, hoje credenciado no Corpo de Bombeiro, como rege a norma do CCB 008-600, solicitando que todo instrutor seja credenciado no Corpo de Bombeiro. E também sou um bombeiro profissional civil. Essas são algumas fotos de alguns treinamentos na qual tive o prazer de realizar, experiência essa adquirida em campos de treinamento, tá. Quando falamos de prevenção e combate a incêndio, o que vem na nossa mente são incêndios, tragédias, depois que nós pensamos na prevenção, na qual era para ser o contrário. Deveríamos pensar primeiro na prevenção, para depois lembrar da tragédia, dos incêndios, tá. Todo incêndio todo incêndio ele só acontece onde a prevenção falha. E aqui está algumas fotos de tragédias que infelizmente marcou o nosso Brasil. Andraus, Joelma, Grande Avenida, Edifício Wilton Paz, o Shopping Osasco Plaza, Boate Kiss, né, a Boate Kiss é o que marcou muito a história no Brasil, que infelizmente jovens que estavam curtindo ali uma balada, por assim dizer, vieram a óbito, foi uma tragédia que marcou grande, muito infelizmente o Brasil. Então temos o grande incêndio da Ultracargo que durou aí em torno de 9 dias, Museu Língua Portuguesa, Memorial América Latina, diversos incêndios, infelizmente, veio marcar a nossa história. Separei alguns aqui só para não tomarmos muito tempo. Quando falamos de incêndio, vamos lembrar de novo lá a Joelma, 1974. 2 anos depois, começou a se pensar em segurança contra incêndio, onde em 1976 nasce o primeiro Código de Segurança contra Incêndio, o primeiro código para falar de incêndio e pânico no Brasil, para que a partir desse momento começasse a falar mais sobre prevenção. Infelizmente, no decorrer das décadas, do tempo, dos anos, não se acabou ainda o incêndio. Surgiu outras normas, outros decretos. Um grande marco na profissão do bombeiro profissional civil foi 12 de janeiro de 2009, onde uma lei federal 11.901 instituiu que o bombeiro profissional agora fosse profissão. Em 2014, começou a se falar do credenciamento das escolas, do credenciamento do instrutor. Um decreto mais atual, 63.911 de 2018, atualizou todas as normas para falar de segurança contra incêndio. E abaixo desse decreto temos algumas normas que nós chamamos de instruções técnicas, né, mais conhecida como os ITs. Todas são importantes, todas. Mas quando falamos de prevenção contra incêndio dentro de uma empresa privada, né, a que nós damos mais importância, a que nós estudamos mais é a instrução técnica de número 17. Por quê? Porque ela vai instituir como formar, como treinar, qual que é o número correto de um profissional que nós chamamos de brigadista, tá? Essa brigada de incêndio vai instituir, vai compor os funcionários da minha empresa para que também trabalhe com prevenção. Prevenção acima de tudo. Onde há prevenção, não tem incêndio. O incêndio só acontece onde a prevenção falha. Esse decreto, essas instruções técnicas, né, só resumindo, regulamento de segurança contra incêndio nas edificações e áreas de risco, né. Hoje no estado de São Paulo, essas providências elas estão correlatadas, né, e você acha tudo isso no site oficial do Corpo de Bombeiro. Lá você consegue baixar o decreto e as instruções técnicas em vigor e as antigas para você fazer uma pequena comparação entre elas. Então segue aí a dica. Aí está o site para vocês acessarem e consultar essas normas. E quando falamos de incêndio, né, o que significa a palavrinha incêndio, tá? Uma ocorrência de fogo não controlado, tá? O fogo ele é bom para nós,
mas desde que eu controle ele. A partir do momento que eu não controlo mais, eu trato como uma ocorrência. É extremamente perigoso isso? Com certeza. Por quê? Porque ele pode ceifar vidas, meio ambiente e o patrimônio. Então, a exposição ao incêndio, ela produz morte, geralmente pela inalação dos gases, desmaio causado por eles e, posteriormente, aí, queimaduras graves. A fumaça ela acaba matando mais do que propriamente o fogo dito. E uma das causas mais comuns para que aconteça o incêndio, tá, são diversas, mas separei aqui uma que ela, infelizmente, ela está no topo, que é eletricidade, curto-circuito, excesso de carga, o contato imperfeito, né, o mau contato, famosas gambiarras, fusíveis disjuntores que estão ali dimensionados de formas erradas e o superaquecimento. Gás de cozinha, um outro fator, uma das principais causas de incêndio também, tá? Por quê? Porque normalmente são causados por vazamento, algumas instalações regulares ou até mesmo defeituosas, tá? E reparos ali que não foram feitos de forma especializada por pessoal adequado, tá? Isso estou tratando no gás de cozinha, na sua residência, na minha residência. Mas também o famoso GLP, ele é utilizado dentro de uma empresa. Na onde? Cozinhas industriais, tá? Eu posso ter ali o GLP, o gás liquefeito de petróleo, posso ter o gás natural também, fornecido pela Comgás. Empilhadeiras, elas são alimentadas por gás. Algumas máquinas, elas são alimentadas por gás. Por exemplo, caldeiras, tá? Então, a prevenção contra incêndio, ela também deve ser válida quando eu falo sobre o gás. Prevenção a incêndio. Então, a segurança contra incêndio, ela tem um conjunto de algumas especializações, de alguns procedimentos a ser seguidos. Separei aqui alguns, tá? Quais são? Fazer inspeções mensais nos equipamentos de combate a incêndio, na solta de fuga, verificar se realmente não está obstruídos, treinar os membros da sua brigada de incêndio periodicamente, não só ali uma vez por ano, como exige a norma, tá? De tempo em tempo, pega essa equipe, treine ele de novo, passe novos procedimentos. No campo de treinamento, ali é ensinado o quê? O que realmente a norma pede. Mas você, como profissional da sua empresa, treine a sua brigada de acordo aos procedimentos e as eficácia da sua própria empresa também. Realize simulados de abandono, isso é essencial. O que não queremos é que aconteça emergências reais, mas se porventura vier a acontecer, os simulados de abandono está treinando ali a sua equipe, não só a sua equipe, mas como os demais funcionários da sua empresa, para que quando acontecer uma emergência real, você saber sobressair dessa ocorrência. Obstrução de equipamentos, rota de fuga, esse é um ponto essencial, muito importante para nós profissionais da área da segurança contra incêndio, e para quem está de fora, não dá muito valor para isso. Essa pessoa ela obstrui aquele equipamento, para ela, aquele extintor, aquele hidrante, aquela rota de fuga não é nada, mas para nós ele tem muito valor sim. Imagine um equipamento obstruído, na qual vou levar um certo tempo a desobstruir e para poder pegar esse equipamento e fazer um combate, para nós é muito tempo, tá? Muito tempo mesmo, tá? Combate a incêndio agora. Então, quando falamos de combate agora, antes de aprofundar na questão do combate propriamente dito, existe um estudo que há anos a gente vem batendo nessa tecla, há anos a gente vem estudando isso, tá? Para quê? Para entender o que realmente é o fogo, tá? Então o incêndio, ele está relacionado sim à presença do fogo. Então, antes de aprofundarmos, nós vamos estudar como que se inicia, como que essa compreensão do fogo está relacionada ao nosso tema. E eu destaquei aí uma perguntinha: o que que é fogo? O que é fogo? Tá? Então, vocês pensaram, repensaram, será que realmente chegaram na resposta correta? Vamos entender realmente o que que é o fogo, tá? Então, tecnicamente falando, o que é fogo, eu posso traduzir da seguinte forma: reação química que libera luz e calor. Ponto. Fácil de gravar, tá? Eu resumo tudo isso que vocês estão enxergando aí na tela,
E eu resumo dessa seguinte forma: reação química que libera luz e calor. Isso é o que é fogo. E para que haja fogo, eu preciso de alguns elementos, de alguns ingredientes para compor o fogo. Para isso, foi se traduzido através de uma figura, tá? Quem é mais das antigas aí lembra muito bem que a gente falava sobre o triângulo do fogo, tá? Hoje eu falo sobre o tetraedro do fogo, que é uma figura ali espacial que tem 4 lados e por ter cada lado em forma de triângulo, tá, foi escolhido ali a melhor maneira de ensinar sobre esses elementos, sobre esses ingredientes que vai compor o fogo. Quais são esses ingredientes? São 3 ingredientes. A partir dos três ingredientes juntados numa proporção ideal, eu vou ter um quarto elemento. Vamos entender primeiro os 3. Combustível, tá? O que que é combustível? Tudo que possa pegar fogo. Tudo que possa pegar fogo, eu vou traduzir como combustível. Dentro do combustível, agora eu tenho 3 elementos. O combustível ele se divide em 3. O combustível ele se divide em sólidos, líquidos e gasosos. Sólidos, todo aquele material que queimar em superfície e deixar resíduos. Líquidos, o próprio nome já diz tudo aí, são líquidos inflamáveis, gasolina, éter, acetona, diesel, entre outros. Gasosos, aquele gás inflamável, o mais comum, mais conhecido, é o gás de cozinha, o GLP, gás liquefeito de petróleo, ou gás natural, entre outros. O calor, tá? Tudo que gerar uma fonte de calor tá no combustível para que ele se incendeie. Pode ser um atrito, pode ser um curto-circuito, pode ser o próprio calor do ambiente, em forma exagerada. E temos o terceiro, tá? Por último, mas nem menos importante, comburente. Comburente ele é conhecido como oxigênio, tá? O oxigênio, ele, na nossa face da Terra, ele está ali denominado como 20,9%. 20,9% de oxigênio temos na face da Terra. E para que haja o fogo, ele tem que ter uma proporção ideal também, ou seja, acima dos 13%. Existe ali um paralelo para que haja fogo, nem mais nem menos. Tá? Então, acima dos 13% é o ideal, sim, para que haja fogo. O fogo ele se propaga de algumas maneiras também. Quais são as maneiras que o fogo ele se propaga? Basicamente, 3 formas de se propagar o fogo também. Nós vimos 3 elementos. Vamos ver 3 formas de propagação do fogo. Qual que é a primeira? Convecção. Convecção. Tá? Preste bastante atenção nessa figura e na explicação. Então, o processo que o calor é transmitido através de massas ou gases quentes, eles vão se deslocar, provocando queima de outros materiais. Olha a figurinha. Fumaça, ela tende a subir. Então, isso vai fazer com que andares vizinhos, eles vão se incendiar também. Por quê? Piso superior, por enquanto não está aquecido ainda, mas essa fumaça de tão quente que está transportando ali massas, gases aquecidos, são leves, ele tende a subir. Isso vou transportando calor, e esse calor vai aquecer outros materiais dos andares vizinhos. Com isso, os andares vizinhos vão vir a se incendiar também através desse processo chamado convecção. Temos uma segunda forma de propagar o fogo, que é o quê? A condução. A condução de calor ela ocorre nos materiais sólidos, tá? Feito de molécula a molécula de um corpo contínuo. Ou seja, o aquecimento ele acontece pelo corpo de uma barra até chegar a outra face. Pensa assim, pegou fogo um determinado material. O calor desse fogo, ele começa a se conduzir através desse corpo, desse material, até uma outra extremidade. A outra extremidade, ela vai se aquecer. Tá? Esse exemplo da figura, a estrutura metálica, por exemplo. A estrutura metálica, ela se aqueceu, ela está transportando o calor de uma ponta até outra ponta, de um lado até o outro lado, de uma face até outra face. Qual que é a terceira forma de propagar o fogo? Radiação. Tá? Então, a radiação ela é feita através da energia que se desloca através do espaço.
Creio que a grande maioria de vocês já ficaram de frente a uma fogueira, sentiu aquele calor do fogo? Aquilo está sendo radiado. Então essas ondas, elas vão se deslocar por direções por meio de raios e ondas caloríficas. É muito comum, quando existe um incêndio, a guarnição do corpo de bombeiro, ela resfriar um prédio, um galpão, uma casa vizinha também. Por que isso? O resfriamento dessa casa vizinha, dessa edificação vizinha, não deixa com que o calor seja propagado através da radiação para esse vizinho. Tá? Então, o resfriamento é um grande fator para que não haja radiação. E aqui está uma figura traduzindo as três formas de propagação ao mesmo tempo. É um prédio, tem seu prédio vizinho também. A radiação está radiando o calor para o prédio vizinho. Fumaça tende a subir, está sendo conveccionada para os andares vizinhos, e a condução através das estruturas metálicas. Tempo para você pensar e recordar quais são as três formas de propagação. Então, vou deixar essa figurinha a nível de estudo para vocês pensar, repensar, estudar e tentar gravar quais são realmente as três formas de propagação. O fogo, ele existe algumas fases, tá? Eu vou falar de apenas uma aqui para nós não estender tanto tempo nosso, tá? Fase do incêndio. Então isso nós chamamos de curva do incêndio, tá? Então temos ali a fase inicial, o crescimento do fogo, o desencadeamento total e a decadência na qual ele vai se extinguindo. Então para isso temos tempo e temperatura. Nessa próxima figura ilustra um pouquinho mais essa curva de incêndio na qual nós falamos. E quando falamos de curva de incêndio, tá, tem um outro fenômeno, tá, uma outra questão que nós estudamos também, chamado fenômenos do fogo. Vou explicar apenas uma delas aqui por enquanto, vamos aprofundar nas outras. Flashover. Tá? Então, o que, que seria isso, essa curva do incêndio aqui? Temperatura e minutos. Na linha vertical, nós enxergamos ali os minutos. Na horizontal, a temperatura, tá? O tempo e temperatura. Por exemplo, pegou fogo num determinado local. Então, se esse fogo não for combatido de forma rápida e eficaz, em 5 minutos, ele vai chegar ali em torno de 500 graus Celsius. 9 minutos pegando fogo esse local, o fogo se propaga rápido. Olha a temperatura que pode chegar, 816 graus. Então é uma temperatura muito elevada em pouco tempo. E os métodos de extinção? Nós comentamos ali como que o fogo surge, como que ele se propaga. Agora temos que entender como que eu vou extinguir esse incêndio, como que eu vou acabar com ele. Existem três formas para isso também. Nós estudamos três elementos, estudamos três formas de propagação. Vamos estudar agora três formas de extinção, três formas de apagar esse incêndio. Tá? Quais são esses métodos? Quais são essas três formas eficazes? Resfriamento, abafamento e isolamento. Essa figura aqui, ela retrata as três formas de uma vez. Tá? Então temos ali o resfriamento. O resfriamento, ele vai eliminar um elemento do fogo. Qual? O calor. Forma mais usual, a água. Como que eu vou eliminar o oxigênio agora? O oxigênio eu vou eliminar ele através de uma forma chamada retirada do comburente, ou seja, o abafamento. Aquela figura está traduzindo isso. Um recipiente na qual venho a pegar fogo, eu vou abafar ele, tá? Eu vou cobrir aquele recipiente. Tá? A partir do momento que eu cobri ele, eu abafei. Eu abafando um recipiente, um local na qual está com incêndio, eu elimino o comburente, elimino o oxigênio. Um exemplo que eu escutei bastante lá na época de escola e uma experiência na qual os professores da época fizeram, uma vela acesa, colocando um copo em cima, o oxigênio ele é consumido do copo e a vela se apaga. Tá? Só para deixar claro aí como que é feito esse procedimento. E te aprofundar na questão de combate a incêndio propriamente dito, o pó, ele é um dos agentes aí que vai fazer o abafamento e cortar o oxigênio, por assim dizer. E temos também a retirada do material, o isolamento,
ou seja, o material que incendiou, a partir do momento que eu afastar ele dos demais que não pegaram fogo, eu estou fazendo a retirada do material, estou isolando os outros demais. Os fenômenos do fogo, flashover. A teoria do flashover, ela diz que o crescimento do incêndio, tá, ele aquece gradualmente todos os materiais combustíveis presentes no ambiente. Ou seja, um pequeno foco de incêndio que se propaga no ambiente. Podemos levar isso em conta também, aquelas 3 formas de propagação. Então, existem alguns vídeos interativos aí, eu posso disponibilizar eles para vocês depois, na qual um pequeno foco de incêndio, ele propaga através da seguinte forma: condução. Esse pequeno foco conduziu calor de uma extremidade à outra. Esse pequeno foco, ele está crescendo, vai existir fumaça no ambiente. A fumaça, ela vai se conveccionar, ela vai transportar calor através da convecção, através da fumaça. Talvez nesse cômodo, nesse local, não exista só esse material pegando fogo, existe outros, vai se irradiar, e essa radiação vai fazer com que outros materiais venham a pegar fogo também. Então, em alguns minutos, ou seja, em torno de 3 minutos, esse é o estudo, 3 minutos, aquele ambiente está totalmente tomado pelas chamas, tá. Então ali eu tenho um flashover. Por quê? Aqueceu gradualmente todos os materiais ali presentes nesse ambiente. Temos um outro fenômeno do fogo, chamado backdraft, tá. Aqui no Brasil nós traduzimos como cortina de fogo, como explosão ambiental. Pensa assim, um local ele está limitado à ventilação. Esse local está pobre de oxigênio. Então gera ali acúmulo de gases inflamáveis produzidos ali pela combustão. Ou seja, existem partículas de carbono que ainda não foram queimadas. Esse ambiente ele está pobre de oxigênio. Uma abertura brusca de um ambiente, pode ser por uma porta, uma entrada forçada, quebrou uma parede, uma clarabóia, ou seja, eu fiz uma abertura forçada nesse ambiente. Esse ambiente ele está pobre de oxigênio. Lá fora está rico de oxigênio. A partir do momento que essa corrente de ar, eu começo a oxigenar demais esse ambiente, uma entrada brusca, eu vou ter uma explosão ambiental. Por quê? Pensa assim, lá dentro existe materiais, existe combustíveis, vai existir calor também. O que nós vimos aqui? 2 elementos do fogo. O oxigênio talvez não esteja na proporção ideal ainda para que o fogo exista. Uma abertura brusca, o oxigênio ideal está lá fora. E esse oxigênio vai adentrar. Agora eu tenho os 3 elementos do fogo de uma vez, só que foi de uma forma brusca. Vou ter uma explosão ambiental. Temos um outro fenômeno do fogo, que é o bleve, tá? Que é a explosão do vapor em expansão de um líquido sob pressão. Pensa assim, um recipiente contendo um líquido, esse ambiente ao redor, ele pegou fogo, aqueceu o líquido lá dentro. Se esse recipiente, esse tanque tiver uma válvula de segurança para eliminar esses gases ali contido, ótimo. Se porventura esse recipiente falhou essa válvula não teve uma manutenção ideal, tá? Ele está sendo pressurizado lá dentro, ele vai se romper de uma forma brusca também. Então vou ter ali uma explosão, tá? Do tanque, por assim dizer, tá? Porque não teve uma manutenção ideal nessa válvula de segurança que era para ter funcionado. E temos um outro fenômeno do fogo chamado boil-over, tá? Ou seja, o recipiente contendo ali qualquer líquido combustível. Sabemos muito bem que água e óleo não se mistura. Voltado para o nosso meio, prevenção e combate a incêndio, água e qualquer líquido combustível também não se misturam. E você vai fazer um certo combate a um líquido combustível. O armazenamento de água que vai se conter no fundo do recipiente, por que isso? Ele vai passar direto, ele não vai se misturar com o líquido ali. Então, essa água, ela vai empurrar para fora todo o líquido combustível ali para cima. E se você estiver próximo, esse líquido vai cair em cima de vocês, tá?
Então, existem alguns vídeos explicativos também que eu vou dispor para vocês, para entender o que eu acabei de falar, traduzir realmente o boiôver. Existem as classes de incêndio também. Nós estudamos até agora como que o fogo surge, quais são os elementos do fogo, como que o fogo se propaga, quais são os fenômenos do fogo. Vamos estudar agora as classes. É preciso conhecer e identificar realmente bem o incêndio para que possamos combater ele, para que possamos escolher o equipamento ideal para isso. Por quê? Um erro na escolha do extintor ali apropriado, ele vai tornar inútil todo o nosso esforço de combater as chamas, podendo assim piorar a situação, tá? Aumentando as chamas. O exemplo que eu acabei de falar agora do boiover, escolhi o extintor errado para isso. Tá? Vocês vão entender aqui o que eu acabei de falar. Por exemplo, escolhi o extintor de água para combater um recipiente com líquido combustível. Vocês vão entender mais ainda quando eu acabar de falar dessas classes de incêndio. Então, quais são as classes de incêndio existentes? Tá? Então, o objetivo nosso aqui agora é agrupar os incêndios pelas propriedades dos materiais ali combustíveis. Tá? Cada material combustível eu vou ter uma classe de incêndio. Classe A, cor padrão verde. Vocês estão enxergando umas figuras aí embaixo, são figuras padrões para cada classe e as cores também são padrões. Tá? Então, a classe A, corzinha padrão verde, simbologia padrão, tá? Onde nós vemos ali uma lixeirinha, algumas madeiras queimando. Por quê? Na classe A, nós temos ali os combustíveis sólidos, combustíveis que queimam em superfície e deixam resíduos. Por exemplo, são os materiais madeira, papel, isopor, tecidos, todos os materiais que queimar e deixar resíduos. Na classe B, nós temos os líquidos e eu posso agrupar também agora aqui os gases. São líquidos e gases combustíveis. Corzinha padrão, vermelha, simbologia padrão também. Nós chegamos ali um galãozinho de gasolina pegando fogo, para lembrar que realmente são os líquidos inflamáveis. Na classe C, temos os materiais elétricos ou equipamentos elétricos energizados. Tá? Simbologia padrão, temos ali uma tomada, lembrando de eletricidade. Cor padrão, azul. Metais pirofóricos ou metais pesados, corzinha padrão, amarela. Tá? Lembramos ali de metais, aço, cádmio, entre outros aí, metais pesados, metais que realmente venham a se incendiar. Temos materiais radioativos, aí a gente vai levar em conta mais para uma indústria, para uma usina ali nuclear, uma usina que realmente tem ali cobalto, césio, entre outros materiais radioativos. Isso aí é específico para esse tipo de indústria. E uma outra classe, por último, mas nem muito importante, não muito importante, tá? Que é a classe K. A classe K são óleos e gorduras de cozinha. A simbologia ali é uma frigideira, tá? A corzinha padrão, a corzinha preta. Para cada classe, eu vou ter um extintor também para combater essa classe. Só que antes de aprofundar qual extintor eu devo utilizar, eu tenho que classificar o que realmente é o extintor. Mas o que é extintor? O extintor eu classifico ele de duas formas, tá? Portátil e sobre roda. Extintores nada mais que são aparelhos ali para fazer combate a princípios de incêndio. Combate a princípios de incêndio, tá? Então, numa próxima aula, a gente vai falar sobre combate a incêndio. Aí eu vou usar outros equipamentos hidráulicos. Mas no momento agora estamos falando de princípios a incêndio. Então, o extintor, aparelhos que vão combater ali princípios de incêndio. Tá? Daqui a pouco eu vou denominar um por um. Mas a princípio eu tenho que classificar para vocês qual é o portátil, qual é o sobre rodas. Portátil conhecido por ser transportado com peso até 20 quilos. Aquele equipamento até 20 quilos, eu considero ele como portátil, porque eu consigo carregar ele. E o sobre rodas, aquela figurinha de um extintor sobre rodas, conhecido também no nosso meio como carretas, por ter um peso maior e quantidade de agente maior, tá? O seu peso, não consigo carregar ele de forma com a minha mão, então eu vou transportar ele sobre rodas, tá? Devido ao peso dele. Tá? Por exemplo, ali um extintor de pó 75 quilos, 50 quilos, extintor de água 75 litros, mais ou menos isso, para a gente entender um pouquinho aí sobre o peso desses equipamentos.
Esses são alguns dos extintores existentes. Existem outros? Sim, tá? Mas eu vou classificar para vocês aqui alguns deles. Os mais comuns. Quando falamos lá da classe A de incêndio, simbologia padrão, corzinha padrão, cor verde, eu tenho um extintor para isso. São um extintor que vai apagar tecidos, madeiras, borracha, papel, plástico. Eu tenho um extintor de água. Tá? O que, que eu faço com isso? Para você que está chegando agora, eu vou lembrar assim, qual extintor que eu uso na classe A? Eu lembro de A de água. Muito simples, muito fácil de se gravar isso aí. Tá? Então eu lembro do extintor de água pressurizada. Temos 10 litros de água no extintorzinho de água, tá? 10 litros de água. Eu não lembro da corzinha padrão vermelha, da classe B de incêndio, tá? Eu tenho ali gasolina, graxa, óleo, querosene, entre outros. Então, esse extintor é o mais eficaz para a classe B. Quando eu falo de extintor em eletricidade, corzinha padrão, azul e a letrinha C. Metais combustíveis, corzinha padrão amarela, classe D. E o classe K, tá? Fogo em cozinha. O classe D e para o classe K são dois extintores de pó especiais. Ali eu tenho um extintor de pó especial, exclusivo para essas duas classes. Tá? Vamos voltar nas três primeiras, classe A, B e C. Para extintor de classe A, eu tenho um extintor de água. Como eu acabei de falar para vocês gravar isso, eu lembro A de água. Esse é o mais eficaz. Eu não posso utilizar, vocês vão enxergar no próprio equipamento, tá? No extintor de água, ele é proibido na classe B e na classe C. Por quê? Na classe B, se eu jogar água num líquido combustível, eu aumento a densidade daquele líquido. Podemos ter o que nós acabamos de estudar, o boil over. Se eu jogar água na classe C, um equipamento elétrico energizado, sabemos que água e eletricidade não combinam. A água ela é condutora de energia. Eu vou ter uma descarga elétrica. Então, sabemos aqui que o extintor de água não posso utilizar em classe B, não posso utilizar em classe C. Ele é eficaz na classe A. O extintor de pó e o CO2, temos agora o extintor de pó químico seco e o extintor de CO2. O extintor de pó químico seco, ele combate tanto o classe B como o classe C. Porém, ele tem mais eficácia na classe B. Por ser um pó, eu joguei esse pó em cima de uma gasolina, por exemplo, pegando fogo, ele vai fazer o abafamento, ele tem mais eficácia. Posso utilizar em classe C? Posso também. Claro que eu posso, ele é eficaz para isso. Muitos falam assim, se você jogar um pó num computador, por exemplo, tá, você vai perder todos os componentes, não posso jogar porque vai corroer. Infelizmente já pegou fogo. Eu deixo pegar fogo ou eu combato? Tá? Claro, pensando-se num equipamento muito caro, um equipamento top de linha da sua empresa, se eu jogar pó e esse equipamento, por assim dizer, ele tem um certo conserto, claro, acaba de danificar ele. Por isso que para ter mais eficácia nos equipamentos elétricos energizados, eu tenho um outro agente extintor que é o CO2. O CO2 ele combate na classe B e classe C também. Porém, eu estou numa área aberta, por exemplo, ventilada, e pegou fogo ali num líquido combustível. Esse vento, talvez ele vai desperdiçar rápido o gás, porque o CO2 ele é um gás sob pressão. Então, vou fazer o combate ali numa área aberta com CO2, talvez não tenha tanta eficácia, porque o vento vai deslocar rápido esse agente. Tá? Então, para entender um pouquinho melhor, eu penso assim, pó químico seco, ele é mais eficaz na classe B. CO2, mais eficaz na classe C. A, classe A de água. Classe C, C de CO2. E para a classe B, você que está chegando agora, eu posso mentalizar assim. Classe B, eu lembro de bó. Bó rima com pó. Tá? Uma brincadeirinha para você poder lembrar realmente o que significa cada extintor. Quando eu falo de extintor de água, mais comum, são 10 litros, o extintor de pó químico seco, vou ter lá de 2, 4, 6, 8, 12 quilos. CO2, 6 quilos de agente. Então, penso assim,
Qual que vai ser a ordem do alfabeto? ABC. Vamos pegar essas 3 letrinhas aí, ABC. Extintor de água, ele vai ter 10 metros de alcance. 10 metros de alcance. Para um extintor de pó químico seco de 4 kg, qual que é a metade de 10? Tempo. Isso mesmo, 5. Tá? Então, 10 metros de alcance para o extintor de água, metade de 10, 5 metros para o extintor de pó. Quando eu parto para o CO2, qual que é a metade de 5? Tempo. Isso mesmo, 2,5. Então, eu pego ali a ordem do alfabeto, A, B, C, tempo maior, 10 metros, tá? Ou melhor, distância maior, 10 metros. Eu vou dividir por 2 no B e no C. 10, 5, 2,5. Agora sim, falando de tempo, qual é o tempo ideal para combate de um extintor de água? 1 minuto. 1 minuto eu traduzo ali para segundos, são 60 segundos. Quando eu parto para a letrinha B, 60 segundos para o água, letrinha B, qual que é a metade de 60? Isso mesmo, 30. E quando eu parto para a letrinha C, qual que é a metade de 30? 15, isso mesmo. Tá? Então, sempre penso assim, coloco na ordem A, B, C. Tempo maior, 10. Divido por 2 no B e no C. Para a água, maior, 60 segundos. Divido para 2, B e C. Turma, essa era a matéria que eu tinha para passar para vocês sobre prevenção e combate a incêndio. Espero que vocês tirem proveito. Numa próxima aula, vamos denominar um pouquinho mais sobre esse assunto. Vamos falar de outros equipamentos para combate a incêndio. Lembrando sempre, prevenção acima de tudo. O incêndio só acontece onde a prevenção falha. Forte abraço a todos.